Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Samuel. Nesse vídeo eu vou te falar a respeito da criação de formulários no Django utilizando a classe Form. Existem três formas, que é quando você faz tudo no HTML na view manual, quando você utiliza a classe Form, que é a que eu vou te mostrar hoje, quando você utiliza a classe Model Form, que eu vou falar dela em outro vídeo. E eu também tenho um vídeo onde eu falei sobre quando você cria no HTML na mão. E hoje eu vou te mostrar aqui tudo no código com um exemplo, mas antes eu quero te pedir uma coisa. Se esse vídeo aqui for útil para você, deixa seu like e também deixa um comentário com feedback, porque isso é muito importante para mim. E se você tem interesse em receber mais conteúdos a respeito de desenvolvimento com Django, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo você ser avisado, beleza? Agora, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser te mostrar a estrutura que eu criei para começar esse exemplo, para você me acompanhar aí. Eu criei uma página HTML muito simples. Ela só tem um título no corpo dela. A segunda coisa, eu criei uma view que a única coisa que ela faz é dar um return nesse HTML que eu fiz. E a terceira coisa, eu criei uma URL que direciona para essa view que eu criei. Então, o resultado vai ser isso aqui, ó. Uma página que só tem um título, beleza? E agora nós vamos ao primeiro passo desse vídeo, que é criar a classe do formulário. Para criar a classe do formulário, eu vou aqui nas minhas pastas aqui, dentro do meu projeto, dentro da minha aplicação, eu crio um arquivo chamado forms.py. Oh, coloquei errado aqui, velho. Coloquei um caractere a mais. Forms.py. Aí dentro desse arquivo de forms aqui, a primeira coisa que eu faço, eu dou um import para um Django, porque ele está bem na raiz mesmo. Eu vou dar um import forms. Aí, com esse forms já importado, eu vou criar minha classe. Class e dou o nome que eu quiser. Meu formulário. E esse formulário vai ter que herdar de forms.form. Feito isso, agora eu começo a preencher os campos do meu form. E preencher os campos do formulário muito parecido com preencher os campos dos seus modelos. Você faz lá no models.py. A diferença é que ao invés de você pegar os campos do models, você vai pegar o campo do forms. Então, o primeiro campo que eu vou colocar aqui vai ser nome, é igual a forms.charField. Os atributos são iguais. Vou colocar aqui, por exemplo, max length, que é o tamanho máximo dele, vai ser de 30 caracteres. Vou colocar um outro campo aqui, que vai ser do tipo escolha, por exemplo. Vai ser sexo. Sexo é do tipo forms.choiceField. É um campo de escolha. Só que esse campo de escolha eu tenho que colocar parâmetro nele, um parâmetro que chama choices. Esse parâmetro ele recebe uma lista de tuplas, né? Vou criar ela aqui agora. Quer ver? Ó? Vou chamar aqui de sexo choices. Aí eu abro parênteses aqui para criar uma lista. E dentro dessa lista eu coloco várias tuplas, né? Só para lembrar aqui, uma tupla você abre e fecha parênteses e coloca dois valores. No caso aqui, o primeiro é o que vai ser salvo no banco. No caso aqui vai ser, por exemplo, a letra M. E o que vem depois é como vai aparecer para o usuário. Masculino. Coloco vírgula e coloco quantas tuplas eu precisar. Vou colocar aqui, ó, mais uma. Vai ser o valor do banco F. E vai aparecer para o usuário feminino. Pronto, é só isso para criar uma tupla. E agora eu informo que essa tupla aqui vai ser utilizada como opções. E eu vou falar também que o sexo vai ser obrigatório porque só tem duas opções. Vou criar mais um campo aqui, vai ser do tipo e-mail. Esse campo e-mail aqui é mais para você ver a validação que o próprio HTML faz no formulário. Então, vou colocar e-mail que é do tipo forms.email field. Mas ele não vai ser obrigatório, então eu coloco required false. E eu também vou criar mais um campo aqui, ó, que é o data nascimento. É do tipo forms.
State field. Também não é obrigatório. Required false. Então pronto, com esses 4 campos aqui já dá para a gente brincar bastante aqui no nosso formulário. Agora que eu já criei o meu formulário, o próximo passo é mandar esse formulário lá para o meu template. Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu venho aqui na minha view, e toda vez que eu quero mandar alguma coisa para a view, aqui no render, eu tenho que mandar um parâmetro a mais, que é o contexto, né? E para mandar o contexto, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável que chama context, instanciar ela vazia, e aqui no render, eu vou falar que o context que ele recebe é igual à minha variável context. E por enquanto ainda está vazia. Como eu quero mandar aquele formulário que eu acabei de criar, o que eu faço? Eu crio uma variável aqui form e falo que ela é do tipo meu formulário. Uma instância vazia do meu formulário. Então, eu venho aqui e adiciono form dentro do meu contexto, que vai ser exatamente a minha variável form. Feito isso, quando eu atualizar a tela lá, a minha view já vai estar mandando o meu formulário lá para o template. E agora eu tenho que ir lá no template e falar o que ele vai fazer com esse formulário. Esse formulário do Django, ele é apenas um conjunto de campos. Então, aqui no HTML, eu preciso instanciar o meu formulário, a minha tag formulário, né? Então, eu coloco form, o action desse form vai ser a mesma URL onde ele se encontra. Eu vou colocar também o método dele, que vai ser do tipo post. E uma coisa muito, muito, muito importante. Toda vez que você utilizar um formulário do tipo post, você precisa colocar essa tag aqui, ó, CSRF token. É um tipo de proteção que o próprio Django já tem, tudo pronto, você só precisa colocar essa tag. E aqui abaixo, eu simplesmente coloco o meu formulário que eu enviei como variável. Fica assim, ó, form. Pronto, feito isso, vamos ver qual que é o resultado. Um F5 aqui, e o formulário apareceu. Vejam que ele também não tem o botão submit, eu vou criar aqui agora. O botão submit é um input, o type submit, com valor enviar formulário. Feito isso, pronto, nosso form aqui já está completo. Mas agora eu quero mostrar um detalhe. Esse tipo de formulário no Django, ele pode ser exibido de 3 maneiras diferentes nativamente pelo Django. Eu vou mostrar as 3 aqui, ó. A primeira delas é quando você vem cá na variável form e coloca ela .s, como que seria tipo uma tag p lá no formulário, lá no template. Então, se eu colocar s_p e dar um F5, esse aqui é o resultado. Esse aqui é o resultado da fórmula s_p. A segunda forma, ele vai criar, ao invés de p, que é uma tag do HTML para parágrafo, eu posso colocar como table, onde ele cria como se fosse uma estrutura de linhas e colunas. Porém, para ele criar essa estrutura de linhas e colunas, ele precisa estar dentro de uma tag HTML table. Então, eu coloco aqui, ó, table, e jogo ele aqui para dentro. E o resultado do table vai ser esse aqui. Como se fosse uma tabela, com as linhas invisíveis aqui. Mas aqui está a divisão da tabela. De um lado, o label, de outro, o campo. E a terceira forma, que ao invés de table, é o L, que é lista desordenada. Mas ele não tira de ordem seus campos. Lista desordenada é o nome da lista que chama o L aqui no HTML. E para ela também, eu preciso deixar ao redor do meu form a tag UL, igual eu fiz com o table. E quando eu salvo, venho aqui e atualizo, esse aqui é o meu resultado. Vejam que ele fica com essas bolinhas aqui na frente, ó. Então essas aqui são as 3 formas. Mas para a gente continuar o nosso exemplo, eu vou deixar o tipo P. O tipo P não precisa colocar nada ao redor dele, então tá tudo certo. Só deixar ele aqui, atualizar, pronto, tá bonitinho. Agora,
O próximo passo que eu vou mostrar é como receber os dados preenchidos nesse formulário lá no meu, lá na minha view. Eu vou abrir aqui lado a lado só para mostrar o log aqui em tempo real. E vou aproveitar para mostrar mais uma coisa. Eu falei que o próprio Django fazia algumas validações, até mesmo no HTML. Então, olha só, se eu tentar enviar um formulário vazio, ele não manda, porque eu tenho que preencher esse campo aqui, ó. Tá vendo que ele nem recebeu? Quando ele receber, ele vai printar alguma coisa aqui. Mas, e mesmo se eu preencher isso aqui, ó, se eu colocar um e-mail errado, ele vai dar um erro e não vai mandar. Porque esse formulário aqui, ó, esse, esse e-mail aqui é um e-mail inválido. E nós vamos mostrar uma forma agora para que possa exibir esses erros na tela, tá? Já já. E se eu tirar esse e-mail que é inválido e clicar em enviar formulário, aqui o Django recebeu o post, tanto que ele imprimiu aqui, ó. Feito isso, a gente volta aqui na nossa view e eu vou ter que dividir a view em dois métodos. Que é o método quando ela vai fazer um get e o método quando ela vai fazer um post. Porque aqui, ó, a gente só está preparando o HTML e mandando um formulário vazio. Isso tem que acontecer somente quando eu for fazer o get. Então, if request.method igual a get, ele vai fazer isso. Agora, quando ele for post, eu vou colocar aqui no else. Aí ele vai ter que ter um outro procedimento. E nesse caso aqui, o procedimento vai ser: eu vou criar uma variável form. Ela é do tipo meu formulário, porém ela não vai ser instanciada vazia. Eu vou instanciar ela com request.post. Isso aqui já é o suficiente. E daqui eu já consigo até imprimir os dados que vem nesse formulário. Vou dar, por exemplo, aqui um print form.data. Essa data é um dicionário, então eu aciono ele aqui através do colchetes e coloco nome, por exemplo. Só uma observação. Não utilizem essa forma aqui, ó, para buscar os dados do formulário. Existe uma outra forma, que é a forma correta. Essa aqui é só para eu te mostrar agora, tá? Então pronto, eu salvei. Vou deixar aqui aberto lado a lado. E agora eu vou fazer o envio dos dados do formulário. Vou colocar aqui, ó, Samuel. Enviei o formulário. Deu erro, né? Ah, tá. Já sei porque deu erro aqui, ó. Detalhes da vida de programador. Aqui eu recebo, mas eu não estou retornando nada lá para o meu requisitante, no caso. O que eu preciso fazer? Eu preciso de renderizar novamente o meu HTML. Então, eu vou copiar essas duas coisas aqui, ó. Eu vou copiar o context, mesmo ele estando vazio, e vou renderizar novamente a minha tela, mandando o context como parâmetro. E agora vamos testar de novo. Feito isso, vou abrir aqui o log, vou preencher aqui com Samuel. Quando eu clico em enviar formulário, pronto. Ele enviou aqui, ó, formulário. Agora, ele imprimiu o Samuel aqui, mas aqui, ó, no HTML, ele ficou só com o botão enviar formulário, sumiu o meu form. E por que sumiu o meu form? Porque aqui, ó, eu não mandei o form de volta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou instanciar um novo form, igual eu fiz aqui, ó. E vou colocar esse form dentro do context. Vamos lá, testar novamente. Deixar aqui aberto para a gente ver ele imprimindo. Vou colocar aqui João. Enviar formulário. Pronto. Imprimiu o João. Recebi o post. E devolveu o meu formulário. Então é assim que a gente pega os dados. A gente preenche o formulário com os dados. Agora, se a gente quer pegar os dados efetivamente, o primeiro passo que a gente tem que fazer é validar esse formulário. Toda vez que você valida um formulário, ele cria automaticamente um dicionário que ele chama de Cleaned Data. Seria tipo a tradução dados limpos, né?
Você tem que fazer isso obrigatoriamente. E como que você faz isso? Assim que você recebe o formulário e instancia ele aqui, ó, você vai fazer um form.isValid. Isso aqui já é o suficiente para ele gerar esse cleaned data. Porém, esse isValid, ele retorna true se foi validado com sucesso e false se deu algum erro. Então eu coloco aqui, ó, if form isValid. Aí aqui dentro eu vou fazer alguma coisa. Já vou deixar um else aqui, ó, e eu vou ter que fazer outra coisa nesse else. Então, o que eu vou fazer se o formulário for válido? Eu vou imprimir print form.cleanedData. E se ele não for válido? Se ele não for válido, eu preciso devolver ele lá para o meu template. Então, como que eu vou fazer para devolver ele para o template? Eu tenho que tirar eu tenho que modificar esse trecho aqui, ó. Porque toda vez que chega aqui, ele cria um formulário novo. Eu só vou ter que criar um formulário novo se os dados estiverem válidos. Porque se os dados estiverem inválidos, ele vai ter que usar o formulário que eu já tenho. Ou seja, eu não vou ter que colocar nada por enquanto dentro desse else. Agora vamos testar. Ó. Vou colocar aqui Samuel, enviar formulário. Pronto, ele enviou e estava válido. Agora eu vou colocar uma data de nascimento aqui inválida. Vou colocar Samuel e vou colocar uma data inválida. Essa data aqui ela recebe no formato ano, mês e dia. Eu vou colocar uma data inválida aqui só para causar o erro. Enviar formulário. Pronto. Quando eu envio o formulário, ele cai dentro desse else aqui. Como eu não estou fazendo nada dentro desse else, eu posso até apagar ele. E quando ele vai colocar o form dentro do contexto, ele coloca o form que já está preenchido. E foi preenchido aqui dentro, olha. Viu? Então, por isso que esse form já vem com os dados. Mas observe uma coisa. Essa mensagem aqui ela não está legal. Ela está em inglês. Se eu quiser deixar essa mensagem em português, eu tenho. Tem uma forma. É só ir lá no form e mexer nela. Eu volto aqui no meu forms.py. Aqui dentro do campo que é data nascimento, eu coloco um atributo que chama error messages. Esse error message é um tipo dicionário, onde eu coloco a chave, o tipo do erro. Esse tipo de erro chama invalid. Dois pontos e a mensagem que vai aparecer. Vou colocar essa data não é válida. Pronto, vamos testar de novo. Enviar formulário. Esta data não é válida. Então até aqui está tudo bem. Então agora a gente já está pegando os dados aqui na view. Já está validando os dados. No lugar onde eu estou imprimindo aqui, você estaria salvando ou enviando e-mail, fazendo o que você quiser. E se der erro e ele não for validado, ele manda o dado de volta para o usuário preencher. Então, em resumo, é assim que funciona um formulário aqui no Django, né? Bem tranquilo. E agora eu quero mostrar uma última coisa para você, que é como você renderiza esse formulário de maneira manual. Porque aqui, ó, no HTML, a gente simplesmente colocou form as e ele já preencheu todos os campos. Mas e se eu quisesse colocar um campo a um? O que eu faria? Eu colocaria form, ponto, e o nome do campo, nome. Observem como que ficaria. Ficaria assim, ó, só o campo, sem o label. Se eu quiser o label, eu tenho que vir aqui e colocar form.nome.label. Label. Pronto, agora já está começando a tomar forma. Só que tem um detalhe aqui que é muito importante na hora que você vai renderizar os seus campos. E se o campo der erro, onde eu vou imprimir o erro do campo? Para imprimir o erro do campo, eu coloco uma variável aqui, chamada form.nome.errors. Pronto. Toda vez que tiver erro aqui nesse campo, vai aparecer
exatamente onde eu colocar essa tag aqui, ó. Ou seja, para renderizar, basta eu copiar isso aqui e colocando dentro do HTML da forma que eu achar melhor, só trocando o nome dos campos. E quando algum desses campos tiver erro, vai aparecer. E tem um outro detalhe também. Quando você está usando esse formulário aqui, existem erros que eles não são referentes a um campo em específico. Eles são erros do formulário como um todo. E como que eu faço para imprimir isso? Eu coloco form.non-yield-errors. E pronto. Aí aqui, quando tiver algum erro que não é referente a um campo em específico, ele vai imprimir no lugar que eu colocar essa mensagem aqui. Só para você entender o que é um erro que não é de um campo específico, imagina que você coloca para a pessoa preencher se ela é uma pessoa física ou jurídica e um outro campo para ela colocar o CPF ou CNPJ. Você pode escrever uma validação que verifica se na hora que ela colocou pessoa física, ela digitou um CPF e não um CNPJ. Ou seja, esse erro não pertence a nenhum desses dois campos. É um erro do formulário. Ele seria exibido aqui. Porém, esse tipo de validação não é o foco desse vídeo, mas eu vou mostrar em um outro vídeo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, que isso me ajuda bastante. Deixe seu comentário com feedback também, inclusive pode pedir outros vídeos. E se você tem interesse em receber mais vídeos a respeito de desenvolvimento, se inscreva no canal e deixe o sininho ativado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço e até o próximo vídeo.